Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar com a nossa vida apontando para cima, apontando para Deus, com o nosso coração alinhado com a vontade de Deus, alinhado com o seu trono. Para isso precisamos ler a sua palavra, conhecer a sua vontade, aprender com o Senhor Jesus. Isto mesmo. No programa de hoje, vamos ver este tema, como Jesus nos ensina sobre a evangelização. Jesus nos ensina a evangelizar? Jesus nos ensina a pregar? Jesus nos dá a mensagem para pregar? Como assim? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. O Espírito Santo vai ensinar você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Jesus ensinou sobre tudo, sobre todas as coisas. O Senhor nos ensina a viver, o Senhor nos ensina a orar, o Senhor ensinou sobre o jejum, o Senhor ensinou sobre julgamento. Jesus ensinou ali no Sermão da Montanha tanta coisa tão linda. Ele nos ensina como termos uma vida plenamente feliz, como sermos bem-aventurados. E Jesus pregava o Evangelho do Reino. Que Evangelho do Reino? Do Reino de Deus. Um reino tem de ter um rei. E Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei das Nações. Jesus é o desejado de todas as nações. Ele é o Príncipe da Paz. E Jesus, ele pregou este Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias, e geralmente boas notícias do campo de batalha, boas notícias de que o Senhor venceu, de que Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu o pecado, venceu os nossos inimigos. Esta boa notícia tem de ser anunciada ao mundo inteiro. E Jesus pregou. Olha o que está escrito em Mateus 4:23. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Está dizendo que Jesus percorria toda a Galileia. Ali na época de Jesus, nós temos a Galileia, a Judeia, a Pérea. Do outro lado do Jordão, nós tínhamos aquela Decápolis, aquelas 10 cidades gregas, que Jesus também atravessou o Mar da Galileia e esteve lá em Gadara, pregando o Evangelho do Reino. Jesus não perdia tempo. Jesus estava ali pregando, anunciando em todo o tempo, pregando o Evangelho do Reino, pregando que o Reino de Deus chegou, pregando que a paz pode entrar nos lares, pode entrar nos corações, apesar das lutas, apesar das enfermidades, apesar do luto, apesar das tristezas, apesar das provas, das dificuldades, apesar de todos os desafios e obstáculos que possamos ter na nossa vida. Jesus nos traz paz. O seu reino não é deste mundo. O seu reino é um reino de paz. O seu governo é de justiça e de paz. Então, nós vemos que o Senhor percorria toda a Galileia, aquela região fértil, aquela região tão bonita, onde estava o Mar da Galileia, onde havia muitos pescadores. Ele estava ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Sim, junto com a pregação estavam os dons espirituais. Estava o dom de curar. Estava a cura como um sinal de que Jesus é o Messias. Nós vamos ver aqui as bases para a salvação. Quais são as bases para a salvação? O arrependimento e crer no Evangelho. Sem arrependimento não há salvação. Hoje as pessoas querem Jesus,
Querem o céu, mas não se arrependem dos seus pecados. Querem continuar no mundo, na sujeira, no pecado, no vício. Não tem jeito. Se você vem para Jesus, tem de abandonar o pecado. Se você quer Jesus e a vida eterna, não pode mais viver segundo o mundo, no vício, no pecado, na droga, na prostituição, na promiscuidade. Não pode. Tem de haver o arrependimento. Arrependimento traz dor, traz lágrimas. Olha que diz Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é uma decisão. Arrependimento fala de atitude. Arrependimento fala de abandono pleno e total do velho homem, da velha vida, do pecado, das coisas mundanas e aceitação de uma nova vida, uma nova linguagem, um novo estilo de vida. O Evangelho nos traz mudança. O Evangelho nos traz a vida nova, nos traz um novo nome. Antes pertencendo ao mundo, antes fazendo as coisas como todos fazem, antes aceitando tudo, um linguajar sujo, antes o ódio, antes os ressentimentos, as mágoas, antes a inveja, o orgulho, a vaidade. Agora, com a vida eterna, um novo nome em Cristo, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de vestir, de comer, de andar, de falar, de viver. Quando nós fazemos parte do reino de Deus, nos tornamos filhos de Deus, nós então entramos em uma outra dimensão. Mudamos de nome, mudamos de roupa, mudamos de atitude, mudamos de comida, mudamos de linguagem, porque passamos a pertencer ao reino dos céus, ao reino de Deus. Passamos a estar em uma dimensão diferente. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isto que o Evangelho faz. O Evangelho transforma. Estas boas notícias nos transformam o interior. É nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então a mensagem de Jesus era: arrependei-vos. Arrependimento genuíno. Se não há arrependimento, não há mudança de vida. A pessoa continua fazendo coisas erradas. Infelizmente, hoje tem tanta gente que às vezes até passou pelo batismo, que às vezes um dia levantou sua mão lá dizendo: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas ele quer Jesus como Salvador apenas, não quer como Senhor. Ele quer ser salvo, ele quer o céu, ele quer todas as prerrogativas do reino, mas não quer se submeter ao novo nascimento, a deixar o velho homem, a deixar o pecado, a deixar o mundo, a deixar os relacionamentos pecaminosos e entrar em uma nova vida, ser uma nova criatura. O Evangelho também era pregado aos pobres. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque no Antigo Testamento, quando se falava do Messias prometido, ele pregaria o Evangelho aos pobres. Mateus 11, 5 nos diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aqui foram as palavras que Jesus mandou dizer a João Batista, quando João mandou perguntar: tu és aquele que nós esperávamos? Tu és o Cristo? Tu és o Messias? Ou vamos esperar outro? Jesus manda esta resposta, combinando com a profecia sobre o Messias, lá no livro de Isaías, no capítulo 61.
Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, para abrir os olhos aos cegos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para fazer os surdos ouvirem. Jesus mandou esta mensagem para João. Ele disse, falem com João, os cegos vêm. Chegam cegos e começam a enxergar com um toque de Jesus, com uma palavra de Jesus. Os coxos andam, endireitam seus artelhos, endireitam seus pés, o seu esqueleto, os seus músculos se rearranjam e os coxos andam. Os leprosos, cheios de feridas e de mutilações, são purificados. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. A Bíblia nos conta pelo menos 3 ressurreições que Jesus operou. Da filha de Jairo, uma menina de 12 anos, acabara de morrer e Jesus a ressuscitou. Do jovem filho da viúva de Naim, já indo para o cemitério, já com a rigidez cadavérica, já gelado o seu corpo rígido, e Jesus manda que ele se levante e ele ressuscita. Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo, que estava já no túmulo há 4 dias, já cheirando mal, já com seu corpo inchado, as bactérias já trabalhando na destruição do seu corpo. E Jesus grita, Lázaro, vem para fora. E na força desta palavra, aquele jovem todo amarrado, todo como uma múmia, pés e mãos amarrados, ainda com um lenço sobre o seu rosto, na força da palavra do Senhor, ele vem para fora do túmulo. Não foi carregado, não foi massageado, não foi aquecido. Na força da palavra do Senhor, ele veio para fora. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o andar. Ele não podia andar. Como ele saiu do túmulo? Poder da palavra de Jesus. Diga a João que os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O pobre, ele fica rico com o Evangelho, assim como o rico sem o Evangelho é pobre. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Jesus traz vida a tudo aquilo que temos. Jesus traz alegria, Ele traz sentido, Ele traz sabor ao nosso viver. Jesus traz sabor ao casamento, Jesus traz sabor aos relacionamentos, Jesus traz sabor a cada minuto que nós vivemos, porque Ele é a vida. Mas a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, pode comprar o que quiser com o seu dinheiro, mas ele não tem a paz, a alegria, a segurança, a salvação, a esperança. Não há dinheiro que pague isso. Isso foi pago por um altíssimo preço, o sangue de Jesus. Isto é o Evangelho. Pregar estas boas novas, anunciar o que o Senhor comprou para nós, anunciar a nova vida, a alegria, a felicidade. E o Evangelho foi pregado e espalhado pelas cidades. Lucas 4:43 diz, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também a outras cidades, pois para isto é que eu fui enviado. O próprio Jesus caminhava a pé de cidade em cidade, tocando nas pessoas, alegrando com as crianças, abençoando as famílias, comendo com eles, ensinando o Evangelho. Ele disse, eu fui enviado para todas as cidades. O Evangelho deve ser pregado a todas as gentes. Não apenas a um povo, não apenas a uma cidade, não apenas a uma comunidade, mas a todas as gentes. Jesus diz em Mateus 24:14, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este Evangelho
estas boas notícias, que Jesus veio, que Jesus perdoa, que Jesus restaura, que Jesus traz vida, vida abundante, que Jesus cura, que Jesus é o Senhor. Este Evangelho será pregado a todas as nações, todos os povos, raças, tribos, nações, todas as línguas, todos os idiomas estarão como uma multidão diante do Senhor a adorá-lo, porque receberam o Evangelho. Receberam as boas novas, as boas notícias do reino. E nós sabemos que o testemunho pessoal faz parte da pregação do Evangelho. Mateus 26:13 nos diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aquela mulher que havia derramado perfume, quebrou o vaso de alabastro, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E todos falaram, mas por que esse desperdício? Esse dinheiro era muito dinheiro. Este perfume podia ter sido vendido, dar o dinheiro para alimentar os pobres. Ah, que desperdício! Jesus disse não. Ela fez uma obra única. Ela se antecipou para me perfumar para o meu sepultamento. E o que ela fez será pregado, onde for pregado este Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Que coisa tão linda que a minha vida, a sua vida, quando nós andamos com Jesus, quando nós servimos ao Senhor, a nossa vida serve de testemunho, a nossa vida serve de um marco para abençoar as pessoas, para que elas também possam conhecer Jesus. A nossa vida prega o Evangelho, a sua mudança de vida. Você antes era um adúltero, uma pessoa suja, uma pessoa que falava tanta bobagem, e você mudou completamente. As pessoas podem ver, seus colegas de trabalho, a sua família pode ver como ele mudou, como ela mudou, no seu jeito de ser, nos seus gostos, nas suas palavras, nas suas atitudes. O nosso testemunho prega o Evangelho, anuncia que Jesus é vivo, que Ele é real e que Ele traz vida abundante. E o meu testemunho e o seu testemunho ficarão em memória, em memória. Há pouco que meu esposo partiu para o Senhor, e que coisa tão linda, cada pessoa com quem a gente conversa, que o conheceu, diz a respeito dele que foi um homem de Deus, que passou a mensagem do Evangelho, que viveu a vida cristã, um testemunho, uma vida que fala. E esse testemunho está diante de Deus para a memória sua e serve como mensagem do Evangelho. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, antes de se assentar à direita do Pai, Ele trouxe a grande comissão para a igreja. A missão que eu tenho, que você tem, esta missão é tremendamente grande. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Depois Jesus vem para o Monte das Oliveiras, de onde Ele sobe aos céus. E está escrito assim em Mateus 28, 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que tremendo! Jesus vai com os 11 discípulos. Por que 11? Porque Judas já não estava mais com eles.
Ele vai com os 11. Estão lá na Galileia, lá onde o Senhor operou tantos milagres, lá onde Ele abriu olhos aos cegos, libertou cativos, fez coxos andarem, leprosos serem curados, ressuscitou mortos. Lá na Galileia, Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos e Ele traz a palavra de ordem. Ide, ide, portanto. Todo o Antigo Testamento, a mensagem do Antigo Testamento é vinde. Vinde a Jerusalém, vinde à Arca da Aliança, vinde adorar o Senhor. Mas agora Jesus está dizendo, ide, ide por todo o mundo. Eu e você temos de ir a todas as nações e pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esta missão o Senhor me deu, esta missão o Senhor te deu. Todo crente em Jesus tem a missão de pregar o Evangelho. Pregar com seu testemunho, pregar com a sua oração, pregar distribuindo literatura, dando bíblias de presente, devocionais de presente, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vamos ver que depois que Jesus ascendeu aos céus, depois que Ele enviou o seu Espírito Santo, que encheu os discípulos de coragem, de força, e não mais tinham medo da morte, nem da prisão, nem do martírio, nem de sofrer por causa de Jesus. Agora, os cristãos, o povo de Deus, agora os discípulos de Jesus, estavam cheios de coragem, estavam cheios de unção para pregar o Evangelho. E vamos ver a pregação do Evangelho a Cornélio e sua família. Quem era Cornélio? Um centurião romano, um pagão, a primeira família pagã, a primeira família romana que recebe o Evangelho e toda a família se converte. E o milagre acontece, o Espírito Santo vem e os batiza e eles então se tornam cristãos. Ao serem visitados pelo Senhor, ao serem batizados pelos irmãos que estavam junto com Pedro. Olha o que está escrito em Atos capítulo 10, versículo 36. Diz assim, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta é a palavra do Evangelho. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor de todos, o desejado de todas as nações. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus. A família de Cornélio toda recebeu com alegria. Eles jamais seriam visitados pelos judeus. O Senhor teve de trazer para Pedro uma visão ao meio-dia, enquanto Pedro estava esperando fazerem a comida, o almoço. Ele teve um êxtase. Ele viu como que um lençol atado pelas 4 pontas descendo do céu e se abria. E dentro havia toda espécie de animais, répteis, quadrúpedes, animais selváticos, animais domésticos, animais limpos e não impuros para os judeus. E ele ouviu a voz dizendo, Pedro, levanta, mata e come. Ele disse, não, Senhor, jamais uma coisa impura tocou os meus lábios, jamais eu vou comer um rato, um gato, um crocodilo, jamais. E o Senhor então lhe disse, não considere imundo o que Deus purificou. Por 3 vezes. E quando ele estava pensando no que aquilo significaria, bateram a porta. Os soldados romanos, amigos de Cornélio, lá em Cesareia, vieram buscar Pedro para levar a mensagem àquela família. E Pedro, então, o Senhor disse, Pedro, vai com eles.
vai com eles. Eu estou com você, vai. E Pedro então foi com eles. Chega à casa de Cornélio, a família toda estava reunida, com os corações abertos para ouvirem o Evangelho, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que nos fala não apenas da salvação, mas do senhorio de Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós vimos que toda a família se converte e nós vamos ver que pregar o Evangelho é a nossa missão. Atos 20, 24, Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo se reúne com os irmãos de Éfeso, junto à praia, antes de entrar no navio, antes de ir para Roma, antes de ser levado como prisioneiro. Paulo traz um relatório da sua vida. Ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. E o Evangelho, eu prego o Evangelho que eu recebi do Senhor Jesus, a fim de testemunhar da graça de Deus. Assim devemos viver, em nada tendo a nossa vida por preciosa, nada mais maravilhoso, nada melhor, nada acima de pregar o Evangelho, viver o Evangelho, anunciar que Jesus Cristo deu sua vida por nós, para ser o Senhor de vivos e de mortos, para salvar, resgatar e para ser o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus, o Príncipe da Paz. Vamos orar? Você se torna um cristão e vai pregar o Evangelho. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração para Ti. Lava-me, limpa-me, perdoa-me, dá-me alegria, a certeza da salvação. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor. Encha-me com Teu Espírito Santo, capacita-me a fazer a Tua vontade, a andar nos Teus caminhos e a glorificar o Teu nome. Dá-me a Tua unção, a Tua paz, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida, disse Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente e até lá.